Mateus capítulo 18, versículo 20. Vamos ler juntos? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos repetir o texto, irmãos, prestando agora atenção, porque os irmãos leram assim meio dispersos, né? Como se tivessem sido pegos de surpresa. Vamos ler? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Quantos? 2 ou 3. Aqui tem bem mais do que 2 ou 3, não é? O tema desse nosso culto, meus amados, é esta afirmação: como é feliz aquele ou aquela que crê. O texto que compartilhamos, que acabamos de compartilhar com vocês, tem a ver com o ser feliz porque crê. Somos felizes se crermos que Ele, Jesus, está com a gente agora aqui. E Ele está aqui. Talvez o contexto do texto seja a noção judaica de que com menos de 10 judeus não podia haver uma congregação. E Jesus quis contradizer isto. O número mencionado por Jesus em termos de quantidade é pequeno, 2 ou 3. Mas o fato dele estar presente torna imprevisível o que o orar a Deus, por exemplo, em nome dele, Jesus, e orar então com ele presente, fica imprevisível, irmão, se dizer o que é que pode acontecer por causa disso, por causa da presença então de Jesus por meio do seu Santo Espírito. O que é que pode acontecer? Eu estarei no meio, 2 ou 3 reunidos em meu nome, e eu estarei no meio deles. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus no nosso meio, Ele está agora aqui em nosso meio. E o que pode então acontecer, irmãos, com as nossas orações? Se cada um de nós que aqui oramos e quando orarmos, tivermos esta consciência, Ele está aqui. Está no céu, porque Ele é onipresente, está assentado no trono, porque é dele, mas por ser Deus também está aqui. Eu estarei no meio deles. Eu gosto muito dessa expressão. Ele poderia dizer, eu estarei com eles, é quase que a mesma coisa. Não, mas a ideia é no meio, para dizer que nós estamos em volta dele. Nós fazemos dele o centro. Ele é o centro do culto, ele é o centro da adoração, ele é o centro da história desta igreja. Então, nesse momento, mesmo sentados, da forma como os irmãos e as irmãs estão, nós estamos colocando Jesus no centro e nós estamos em volta dele. O número mencionado por Jesus em termos de quantidade é pequeno, 2 ou 3, mas o fato dele estar presente torna indizível o que mesmo um grupo tão pequeno, ou mesmo até uma dupla, por sentir a presença dele como uma realidade, o que pode acontecer a partir disto, quando este grupo, 2 ou 3, mais do que 2 ou 3, como este número abençoado dos irmãos hoje pela manhã, o que é que pode acontecer quando lemos a palavra de Deus? Porque não estamos lendo a palavra de Deus, de um Deus distante, estamos lendo a palavra do Deus que está no nosso meio. O número mencionado por Jesus em termos de quantidade é pequeno, 2 ou 3, mas o fato dele, Jesus, estar presente, resultados em termos do que a presença dele, Jesus, do Espírito Santo de Deus, pode fazer acontecer para a glória de Deus, e como isso pode mexer com a vida das pessoas. Irmãos, ele está no nosso meio. Ele está agora aqui no nosso meio. E isso pode mexer muito com a sua vida. E se não mexer com a sua vida, tem alguma coisa errada com você, com a sua vida. O texto tem o poder de nos colocar
diante da realidade que nós proclamamos quando nós nos reunimos em nome de Jesus. A realidade de que o nosso culto é cristocêntrico. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Por isso nós nos reunimos em nome de Jesus e sabemos que ao cultuar Jesus e tê-lo como centro do nosso culto, nós estamos cultuando a Santíssima Trindade. A Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como o Espírito Santo. O texto nos conclama, nos convoca a pensarmos com alegria nos corações, o tema do culto é esse, é sentirmos alegria, e nós estamos alegres, e nós podemos nos sentir agora alegres e felizes, em que pesem as nossas tristezas pela vida, pelos fatos da vida, ao saber que Ele está no nosso meio. Pensarmos com alegria no fato de que quando nós estamos aqui reunidos, nós podemos experimentar a presença do Cristo ressuscitado. E aí somos convidados a experimentar resultados de uma adoração que se torna real em e através de Cristo, algo para a qual a liturgia é só um coadjuvante, e jamais um fim em si mesma. Nós não somos contra a liturgia, nós temos a nossa liturgia. A liturgia faz parte da orientação apostólica do fazer o culto com decência e ordem. Então é preciso saber as coisas que vão acontecer, mas a liturgia não nos escraviza. Nas situações que às vezes aparecem que elas têm de ser mudadas, elas são mudadas. Então, a certeza da presença de Cristo torna autêntica a nossa adoração, seja qual for a nossa liturgia, se simples, se sofisticada, se é de um culto numa igreja como a nossa, se é de um culto como aquela igreja no Malawi, que esses dias recebi uma foto que não tem tempo, se reúne debaixo de uma mangueira com a liturgia africana deles, do jeito deles, não é? Dançando, cantando, mas felizes, porque são uma igreja mesmo debaixo de uma árvore, que ainda não tem condições de ter um templo, como é a liturgia da abadia de Westminster, da qual já tive a oportunidade de estar, não é? E que é realmente alguma coisa quase que difícil de explicar, não é? Com as palavras, mas da beleza, né, dos cânticos e dos instrumentais, enfim, algo realmente do tipo sofisticado, como os ingleses são sofisticados, mas não importa. Se Jesus não estiver no meio, sofisticação não adianta de nada, suntuosidade não adianta de nada. Se Jesus estiver no meio, mesmo uma liturgia dessa, que alguns dizem pesada, sofisticada, não importa, vai estar tendo o seu valor. Não é uma questão de quantidade, a quantidade até pode ser mínima. Imagine, o texto diz, Jesus disse, 2 ou 3, mas com um mínimo de gente, ou com muita gente, a adoração, se nela estiver Jesus, será suficiente para assimilarmos a verdade de que o culto, a adoração, é um ato fundamental e não uma mera reunião religiosa, muito menos uma distração, um entretenimento ou até uma espécie de trampolim para outras coisas. Eu não posso julgar as pessoas, né? Tem que se ter muito cuidado de julgar corações. Julgamos atos, né? Porque os atos eles se tornam claros, óbvios, e aí você pode até fazer, né? Tecer a sua opinião sobre. Mas é preciso ter cuidado antes que as coisas se concretizem, não é? De você julgar apressadamente. Mas há situações hoje, nesse evangelicalismo brasileiro, que nos preocupam com os cultos que estão sendo feitos, aonde a gente percebe que há uma atenção muito grande ao entretenimento. É preciso criar situações para que as pessoas se divirtam e se sintam bem e se esvaziem. Lembro aos irmãos mais uma vez que o culto não é por nossa causa, o culto é por causa de Deus. A preocupação dos que vêm cultuar é com Deus, não é com a nossa. Quando nós temos essa preocupação, o Espírito Santo de Deus vai envolvendo a congregação e vai dando a ela o que ela pode, o que ela deve fazer, porque nós não podemos nunca, irmãos, contrariar a palavra. Façam tudo com decência e ordem. Que seja tirado do meio de vocês toda gritaria. É o que o texto diz. Tirado do meio de vocês toda gritaria. Ah, eu não posso
levantar a mão, eu de vez em quando não posso dizer um glória a Deus, aleluia, pode, mas aí você traz para aquele contexto, tudo com decência e ordem. Há ordem, você pode fazer isso em ordem, mostrar que o ambiente é feliz, o ambiente está contente por causa da presença do Senhor, sem sair e sem perder a diretiva, não é? Mas que Deus julgue os que fazem diferente, e não sou eu que vou fazer isso. De qualquer forma, o Espírito usa, não é? Também esses encontros para trazer a mensagem, salvar vidas, levar pessoas a Deus, ao encontro da verdade. Se Cristo estiver presente, o culto então é uma adoração, como eu acabei de falar há pouco, quer seja debaixo de uma árvore, ou quer seja numa suntuosa catedral, ou seja na primeira igreja batista do Texas, lá, que nós já mostramos aqui, o culto maravilhoso que é. Se Cristo estiver presente, o culto, a adoração, nos revelará a presença de Deus, a adoração verdadeira que permitirá que Deus nos fale por meio do Espírito Santo. Ele está no meio, Jesus está no meio, nós estamos em volta dele. Você acha que ele está quieto? Boca fechada? Caladão? Não, ele está falando. Ele fala através dos hinos, ele fala através da mensagem, ele fala através do testemunho de alguém, ele fala através do que eu estou falando com o meu irmão. É preciso que a gente entenda isso e por isso termos cuidado com o que vamos falar, porque é preciso que no momento do culto, quem possa falar seja Ele. Se Cristo estiver presente, o culto, a adoração, nos revelará a presença de Deus e aí ela se tornará numa adoração verdadeira, porque podemos e temos a certeza de que Ele está presente. Não, adorar não é fazer coisas, adorar é poder vivenciar o próprio fato do diálogo, Deus em nós, quando a voz de Deus pode ser ouvida no silêncio, naqueles momentos do culto, nos quais nós, cultuadores, não falamos, apenas escutamos. Não importa o número, 2, 3, dezenas, centenas ou milhares, mas se no culto o Senhor Jesus estiver presente no nosso meio, este culto é adoração, e na adoração Ele, o Senhor, se identificará conosco, e nós estaremos nos identificando com Ele num encontro único. E aí o culto com seus cânticos, com suas declarações e proclamações, com seus pedidos, suas súplicas, será a realidade maravilhosa de nos sentirmos próximos do Senhor, pertinho do Senhor. Afinal, um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus juntinho, pertinho de nós. Irmão, Jesus está no nosso meio? Ah, mas disseram um sim assim meio, será que está mesmo? Jesus está no nosso meio? Sim. Amém. Ele está no nosso meio. Então creiamos que nós podemos sentir a realidade dele que nos liberta da desesperança, que nos liberta do medo do não conseguirmos, do medo de sermos derrotados. Creiamos e nos alegremos, porque nós podemos crer. Entendamos e expliquemos o culto como a oportunidade de denunciarmos. O culto é para denunciar diante de Deus o que pretende nos derrotar, o que quer nos enfraquecer, o que acha que vai nos desanimar. Expliquemos o culto como a oportunidade de reclamarmos, por que não? Mas saibamos que porque Ele está em nosso meio, porque Ele está aqui, e se nós estamos aqui em nome dEle, saibamos então que nós podemos sim abrir os nossos corações partidos, machucados, quando for o caso, e aí compartilharmos os nossos sentimentos com Ele com sinceridade. No culto em nome dEle, porque Ele está presente no nosso meio, Deus, na pessoa do Pai, declarará mais uma vez o Filho como Redentor e Senhor. Todo culto autêntico, verdadeiro, neste culto acontece isso. Deus, o Pai, está sempre declarando de novo
Jesus Cristo como o Filho, como Redentor e Senhor. Para quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, a realidade desta salvação permite que o culto, que a adoração, seja uma porta aberta ao processo da santificação, que é aquele propósito de Deus, através do qual cada um de nós, eu e cada um de vocês, vai parecer cada vez mais com Jesus, saindo do culto para continuar a adoração através do serviço. Para os que no nosso meio ainda não foram salvos, a presença de Jesus em nosso meio é sempre uma oportunidade para que esses estejam abertos ao processo de salvação. E aí, se de manhã, se à noite, se é na quarta-feira, se é no culto dos jovens, se é no culto dos homens, ou no culto das mulheres, ou no culto das crianças, a adoração é e sempre será uma forma extraordinária de evangelização, de lembrar a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário para a nossa salvação, porque no culto no qual Ele está presente, Ele, Jesus, está sendo apresentado sempre pelo próprio Espírito Santo, então pelo próprio Deus, aos que participam dessa celebração, mas que ainda não estão salvos, está sendo apresentado mais uma vez, como aquele que é o Salvador, aquele que por meio de quem nós podemos, e é o único que pode fazer isso, nos dar a graça da salvação. E através do Espírito Santo nos rendermos à graça de Deus, a graça de Deus que tem um nome, Jesus Cristo. Esse é o nome da graça de Deus. Eu estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Depois vamos receber aqui o relatório de quanto temos presentes, né? Hoje aqui no nosso culto. Bem, Ele está no nosso meio. Talvez se dependesse de alguns, falando que honestamente, né? Ele não estaria não, porque você não está nem aí, não é? Sua cabeça está, sei lá no quê. E aí não, você não está no nome dele. Mas o que me conforta, irmãos, consolam, eu não sei o número de quantos, mas com certeza há pessoas que agora aqui se reuniram em nome de Jesus e por causa disso Ele está no nosso meio. Amém. Por isso, em nosso meio Ele está levando ao Pai as nossas orações, os nossos clamores, os nossos louvores. Irmão, Jesus é aquele nosso sumo sacerdote explicado lá no capítulo 4 de Hebreus, e Ele é que está no nosso meio. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 14 e 16. Então, o raciocínio é simples. Se Ele está presente no nosso meio, como é que você vai se aproximar do trono da graça? Aproximando-se dele. Ele está trazendo, na verdade, o trono da graça para próximo de nós. Nesse momento, e esse trono da graça, ele existe, ele vai fazer se nos ajudar no momento da necessidade. Então, essa reunião não está sendo só uma reunião muito importante, é muito mais do que isso. Essa reunião está sendo uma maneira de termos esperança, de sentirmos nossas vidas renovadas, de termos os caminhos dos dilemas da vida sendo abertos diante de nós. Tem gente hoje buscando profecias, se dizendo profetas, querendo ser profetas, mas não estão percebendo ou a perceber de que o culto, quando acontece por causa do nome dele, Jesus, o culto é toda uma atividade profética, revelando-se como um instrumento que fala a resposta eficaz de Deus às nossas necessidades e às nossas pretensões. O culto, para quem crê que Ele está no nosso meio, anuncia a profecia de que nós
nós nunca estamos sozinhos. Que dessa forma nós estaremos avançando de fé em fé. Quando Jesus está dizendo sobre o que acontece com os que se reúnem em nome dele, ele passa a estar no meio deles, ele está dizendo que ele está com a gente para ser adorado, nossa esperança e inspiração final. E Jesus é o Deus vindo à terra. Isso faz com que a reconciliação seja mais uma vez destacada. O culto é sempre a lembrança, a pregação, um chamado à reconciliação de Deus com a gente. Desse Deus onipotente, onisciente, mais espírito pessoal, que permeia o universo, que é a essência da verdade, da natureza, do ser da vida, e que em Jesus Cristo se tornou um de nós, para que nós creiamos que nós podemos parecer com o Deus que nós adoramos. É isso o que Jesus diz quando afirma: pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está dizendo isso: eu sou o Deus no meio de vocês. Sou Deus se reconciliando com vocês, para que vocês se reconciliem consigo mesmo, para que vocês se reconciliem uns com os outros, para que vocês se reconciliem com o ambiente, com a natureza. Eu sou Deus de vocês, para que vocês não se vejam e pensem que são ioiôs rodopiantes no espaço da vida. Porque eu creio que o Senhor Jesus está com a gente, então eu posso crer nesse Deus. Soren Kierkegaard foi um pastor luterano dinamarquês, considerado rebelde. Como existencialista, ele defendeu premissas com as quais eu concordo em parte, discordo em parte, e algumas coisas ele disse que eu discordo totalmente, mas ele falou coisas certas, algumas admiráveis. Eu gosto muito de uma frase quando ele diz: ter fé é apostar toda a sua vida no Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque eu creio que Ele está hoje aqui com a gente, eu me sinto feliz. Mas quer saber de uma coisa, irmãos? Eu não me sinto apenas feliz, eu estou fascinado porque eu sei que Ele está presente agora em nosso meio. E porque nós temos razões de sobra para crer nisso, então nós cremos que Ele é real e que Ele, sendo real, está aqui no nosso meio, e porque Ele é real, está conosco. Ele vai saber lidar com as nossas aflições, com as nossas preocupações, com as nossas idiosincrasias. Gente, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É um versículo pequeno, fala de uma quantidade pequena, mas, queridos e queridas, é profundo demais, é bom demais, bom demais. Deus seja louvado. Amém.